Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda manhã na cidade santa de Jerusalém. Eu me encontro aqui no alto do Monte Scopus. Permito aproximar aqui a câmera para vocês poderem ver essa vista linda a partir dessa colina. Aqui é sem dúvida nenhuma o ponto mais alto de Jerusalém. E o Monte Scopus registra uma parte muito significativa e até mesmo simbólica da história recente do Estado moderno de Israel. Por quê? O ano era 1967 e teve início a Guerra dos 6 Dias. Nessa ocasião, Israel não controlava Jerusalém, controlava uma parte. Mas a maior parte da cidade estava sob o controle jordaniano. E aqui, no alto do Monte Scopus, havia uma enorme fortaleza jordaniana, pelas razões evidentes. De um ponto de vista geográfico e estratégico, era muito importante para qualquer um que quisesse controlar Jerusalém, né, estar situado, posicionado aqui. Como o exército de Israel precisava assumir o controle e reunificar Jerusalém, era preciso desalojar os jordanianos daqui. E nessa ocasião, o exército jordaniano era considerado o exército mais treinado do Oriente Médio. Por quê? Porque a Jordânia mesmo foi um país criado pelo Reino Unido, a partir dos interesses coloniais britânicos. E eles criaram e também treinaram o exército jordaniano. E nós tínhamos que subir essa colina, né, e enfrentar, debaixo de artilharia pesada, o exército jordaniano. E à custa de muitas vidas, heróis do nosso povo, nós obtivemos êxito e conseguimos fazer com que eles fugissem dessa posição estratégica. E a partir de 67 nós reunificamos a soberania judaica sobre a cidade de Jerusalém. Hoje, aqui no alto do Monte Scopus, se situa um dos campos da Universidade Hebreia de Jerusalém. Esses mármores, que constam o nome de muitos judeus, não são os heróis desse conflito, são os judeus que no mundo todo doaram recursos para que fosse construído o campus aqui. O monumento que lembra o heroísmo e a bravura dos nossos soldados fica um pouco mais abaixo. Eu vim caminhando, passei por ele. E nós não podemos nunca nos esquecer a que preço nós conseguimos reunificar Jerusalém. E celebramos anualmente essa reunificação. Mas vocês sabem que a razão que me traz aqui hoje não é essa linda vista. Jerusalém realmente é uma cidade muito bonita. O que me traz aqui no dia de hoje, como sempre, é o estudo da Torá. E o povo judeu, no mundo todo, vai fazer a leitura da nova porção semanal da Torá, que nesse Shabat corresponde a Parashat Tazria. Geralmente, comumente no calendário judaico, nós fazemos a leitura da Parashat Tazria junto com Metzorá, porque Metzorá é o judeu acometido de Tzarat, que nós podemos traduzir como lepra bíblica. Eu tenho outro shurim aqui nessa plataforma falando sobre Tzarat. Mas aconteceu algo durante essa semana que me motivou a escolher novamente esse tema para poder acrescentar algo mais a esse respeito, mas sobretudo pela importância que ele tem. Infelizmente, eu sou obrigado a assistir coisas na internet que eu não gostaria de assistir. Como eu tenho que entrar todos os dias no Facebook, muitas vezes, para publicar os artigos de Torá que eu ofereço como parte, né, dos estudos de Torá, os membros da plataforma Pérolas da Sabedoria, judaica, que eu passo por muita coisa. E eu passei por um vídeo de um humorista brasileiro muito conhecido, no qual ele tem a oportunidade de dizer, com a maior disfarçatez, num stand-up que ele estava apresentando, tão comum hoje em dia nas redes sociais, que ele jamais se casaria com uma mulher com a qual ele não pudesse fazer fofoca, que ele jamais teria amigos e teria um bom relacionamento com as pessoas se ele pudesse prescindir do mau uso da fala, ou seja, da intriga, da maledicência, de tal modo
que ele literalmente classifica isso como uma coisa positiva. E a verdade é que a intriga, a maledicência, a fofoca, o mau uso desse impressionante dom humano que nos foi dado pelo Criador é quase um esporte universal. As pessoas não compreendem a importância de usar adequadamente a sua fala e o fazem da forma mais negligente possível. E a Parashat Tazria, ela nos ensina que o judeu que fosse acometido dessa doença de Tsarat, fosse contaminado por Tsarat, deveria ter as suas vestes rasgadas. E é preciso entender que só o sacerdote, só um Cohen tinha poder, né, de diagnosticar essa doença. Ele, treinado, conhecia as características da doença para determinar se aquele judeu se encontrava ou não acometido. O caso de Tsarat mais conhecido na Torá é o de Miriam, irmã de Moshe Rabbeinu. E quando um judeu era diagnosticado como portador de Tsarat, ele não tinha só suas vestes rasgadas, ele tinha seu cabelo raspado e ele deveria cobrir o seu corpo até os lábios. Além do que, ele era afastado do acampamento, ele era submetido a um exílio temporário durante o período que fosse necessário para que ele se purificasse novamente. A Torá, na sua narrativa constante de Vaikra 13, nos seus passuquim 45 e 46, nos oferece a explicação detalhada desses elementos. Mas os sábios do povo judeu nos ensinam que Tsarat era, sobretudo, uma manifestação física de uma doença espiritualmente enraizada naquele judeu que, antes de ter a manifestação cutânea na pele do seu corpo, tinha nas paredes da sua casa, nas roupas mesmo, para chamar a sua atenção de que era necessário mudar a sua conduta. Mas, ignorando os sinais que o Criador enviava, ele seguia nessa prática da fofoca, né, irresponsavelmente, até que, né, Tsarat se manifestava na sua pele. E é evidente que a punição de isolamento ela é muito adequada, justamente porque, tendo aquela pessoa abusado do dom da fala, ela fez, em razão de sua negligência, da sua irresponsabilidade, com que outras pessoas do nosso povo, de clã Israel, se separassem. Vocês sabem do que é capaz uma intriga, vocês sabem o que uma fofoca pode fazer com relacionamentos, ela pode causar guerras, o que dirá a separação de outras pessoas. Um judeu, né, que estivesse acometido de Tsarat, ele deveria ser afastado, para ele entender a gravidade de seus atos, para que ele pudesse realizar a introspecção necessária para uma techuvá, porque a doença não desaparecia se ele não internalizasse o significado dela e fizesse de fato uma techuvá. Portanto, o Metzorá é colocado, portador de Tsarat, é colocado em isolamento pelo mau uso dos seus lábios. E aí você vai me perguntar, mas Átila, qual foi a mitzvah propriamente dita, né, que esse judeu violou? E para poder responder essa pergunta, eu devo recorrer a um dos nossos maiores sábios, Hafetz Haim. Ele contabiliza nos seus estudos nada menos do que 31 mandamentos divinos, 14 de não fazer, ou seja, negativos, e 17 de fazer, ou seja, mandamentos positivos e negativos, que são violados pelo mau uso da palavra. Ora, se nós sabemos que a Torá tem 613 mandamentos, todos vocês vão concordar que 31, 17 de não fazer e 14 de fazer é um número bastante grande para legislar, por assim dizer, para estabelecer regras sobre a nossa conversa, sobre o nosso diálogo, sobre a nossa fala. Então a pergunta evidente é por quê? Por que existem tantas leis para disciplinar a fala? Até porque, se nós reconhecemos a existência desse grande número de mandamentos, nós podemos facilmente inferir o quão vital é essa disciplina da fala para o Criador. Porque dessa forma ele estatuiu na Torá. E para nós podermos começar a entender isso e responder essa pergunta,
nós devemos dizer que quanto mais poderosa uma coisa é, maior a sua capacidade de realizar tanto danos, né, como realizações positivas. Não há qualquer dúvida a esse respeito, todos vocês vão concordar. Até o Homem-Aranha né, promove, né, esse princípio judaico, chamando a atenção que com grande poder há grande responsabilidade. Ou seja, quanto mais poderosa uma coisa é, mais capaz dela promover grandes realizações. Mas essas realizações podem ser positivas ou negativas. E me permitam um pequeno exemplo que vai nos ajudar a entender isso. Vejam, uma criança pequena, de 1 ano e meio, 2 anos de idade, ela ganha o seu primeiro triciclo, o seu primeiro velocípede, e não é necessário que os pais disciplinem um número muito grande de regras para o uso desse brinquedo. Por quê? Porque eles sabem que essa criança não pode ir muito longe, nem andar com grande velocidade. Portanto, os cuidados dos pais em relação ao uso desse brinquedo não precisam ser tão grandes, teoricamente, tá? Mas quando essa criança cresce um pouco mais e ela sai do velocípede para uma bicicleta de 2 rodas, né, sem as rodinhas de apoio, aí então é preciso um número de regras maior. É preciso que ela coloque um capacete, é preciso que ela coloque joelheiras, é preciso que ela aprenda minimamente a sinalizar, né, a esquerda, a direita, que vai parar e etc. Por quê? Porque o risco para a sua segurança já é maior do que o uso de um velocípede. E quando a gente alcança a idade adulta e buscamos o nosso primeiro licenciamento de automóvel, né, essa carteira de motorista, evidentemente nós somos submetidos pelo Estado, que é responsável pela segurança dos cidadãos, a um teste escrito, a uma prova de direção, cujo objetivo nada mais é do que provar as nossas habilidades e os conhecimentos necessários para que o Estado conceda a cada um de nós autorização para dirigir. Porque nós sabemos que o carro pode ser uma arma e que nós podemos usar essa arma de uma forma inadequada. E se você deseja uma licença de motorista não para um carro, mas para um ônibus, aí é necessário um número de exigências de treinamento ainda maior. Por quê? Porque o ônibus carrega dentro de si um número grande de passageiros. Como ele carrega dezenas de vidas e coloca elas em risco, é preciso que aquele que tem a licença de motorista para dirigir um ônibus, ou mesmo um caminhão, ou talvez até um caminhão que transporte combustível, seja muito maior. Se isso tudo é verdade, imagine então para pilotar um avião que está a 30.000 pés de altura, que está numa velocidade tão grande que não tem margem para erros, né? E que transporta centenas de vidas. Ou então o comandante de um navio, né? Que também não tem margens para erros, que está no meio do oceano, né? Que pode contar com pouca ajuda externa. Não é difícil para nós entendermos que quanto maior o grau de destrutividade que uma coisa tem, foi o que eu disse antes, quanto mais poderoso uma coisa tem de realizar, e pode ser realizar coisas destrutivas, quanto maior o poder de destrutividade de uma coisa, maior serão as exigências, né, para que isso possa acontecer. Se você entendeu a lógica desse exemplo, agora não é difícil responder a pergunta que eu formulei há pouco. Por que nós temos tantas leis que disciplinam a nossa fala na Torá? Porque a Torá deixa muito claro que a fala é uma arma mortal. São necessárias muitas leis, porque o Criador que nos presenteou, a nós, a espécie humana, com essa habilidade única, com esse dom único, sabia que nós podíamos criar coisas bonitas, mas também realizar grande destruição se não utilizássemos adequadamente esse dom. Trata-se, meus amigos, nada menos do que aquele sopro divino. Nós éramos e seríamos apenas um boneco de barro se o Criador não tivesse soprado uma centelha divina no nosso interior. E ao soprar essa centelha divina, e nós nem conseguimos imaginar como seria a humanidade se nós fôssemos uma das tantas espécies que existem no planeta que não são capazes de falar,
nós jamais seríamos um ser falante, nós jamais seríamos um espírito falante. Ou seja, nós carregamos dentro de nós uma centelha divina. E quando nós falamos, manifestamos uma qualidade que é única, porque é vinda do Criador. Ele nos ofereceu como uma parte sua, como uma fatia, né, de todas as suas qualidades. Acho que só o entendimento disso já nos deveria forçar a sermos mais cautelosos, a sermos mais rigorosos com a utilização da fala. A voz humana, de fato, é uma manifestação do poder divino. Um poeta britânico chamado Rudyard Kipling disse certa vez que as palavras são a droga mais intoxicante do universo. E eu devo concordar com ele. Foi o que um humorista, né, sem esse refinamento, quis dizer que para poder viver e ser feliz, ele precisava consumir o tempo todo essa droga. Que droga? A fofoca, a maledicência, a intriga. Mas Shlomo Meller, o rei Salomão, disse algo um pouco diferente. Ele nos ensina que vida e morte estão nas mãos da língua. Ou seja, o rei Salomão, o homem mais sábio que viveu na face da terra, nos ensina o poder que nós temos com o uso da nossa fala. Tanta coisa pode acontecer, de positivo ou negativo, e com certeza, você que está comigo até agora aqui no Montes Copos, pode descrever uma experiência pessoal de como uma boa fala te trouxe um bem, ou que você causou um bem a uma outra pessoa, mas também do dano causado pelo uso negligente da fala. A emissão da palavra, né, portanto, pode causar um dano tão grave como a queda de um avião, no qual centenas de pessoas podem morrer. Ou seja, cada um de nós também dirige esta máquina mortal. É disso que se trata, e é isso que eu quero que vocês internalizem, que vocês guardem desse shiur. O uso da fala é uma máquina mortal. Ela pode ser uma máquina mortal, ela pode causar destruição sem limites. Se você entender o quão sério é isso e o que significa esse dom tão especial que o Criador nos deu, com certeza, a partir de agora, você vai ser mais criterioso no uso da sua fala. Mas eu quero, para terminar esse shiur, fazer 3 advertências. E são advertências que eu faço com base na minha própria experiência. Eu devo dizer a vocês que eu não nasci judeu religioso e adquiri boa parte da sabedoria que tenho hoje como resultado de minhas próprias experiências. O estudo da Torá foi fundamental, mas vocês sabem que o erro, né, é a maior de todas as escolas que o indivíduo pode ter. Se ele tiver sabedoria, ele vai aprender com o seu erro, senão ele vai repetir esses mesmos erros indefinidas vezes. Então eu quero fazer 3 advertências a vocês com base nas minhas próprias experiências. Em primeiro lugar, não tenha a pretensão de achar que com o seu discurso você vai salvar esse nosso mundo cheio de falhas. As pessoas acham isso. Não, eu vou falar porque isso aqui está errado e eu preciso me confrontar com essa situação. Meus amigos, Deus governa o mundo. Ele tem conhecimento de todos os fatos. E ele não te nomeou Shelia, o salvador da pátria, para falar em nome dele. É preciso ter muito cuidado. A Torá estabelece nas leis de Lashon Hará pré-requisitos muito severos para que uma pessoa possa dizer alguma coisa, ou seja, fazer um julgamento, mesmo que ela esteja dizendo a verdade, porque o que caracteriza a Lashon Hará não é a mentira, mas o mau uso da fala. A fala deve ser tratada como um trabalho de ourives, quando ele elabora uma joia delicada. É preciso ter muito cuidado com o que se diz, a quem se diz, como se diz. Nós podemos construir algo bonito, mas também destruir algo muito belo, como o uso das nossas palavras. Então, em primeiro lugar, isso, né? Você não é o salvador da pátria.
Número 2, antes de falar, novamente a gente está tratando aqui de julgamento, antes de falar dos outros, procure dedicar-se, sobretudo, ao seu próprio aprimoramento. Não existem praticamente almas que habitam o nosso mundo que não tenham cometido pecados, que sejam perfeitas. São muito poucas as almas que passaram pelo mundo físico sem pecados. De modo que o nosso esforço é de autoaperfeiçoamento. Aquele que se dedica a julgar o outro, que é o outro esporte humano, de procurar sempre o aspecto negativo que existe na outra pessoa, né? Ela está fazendo Lashon Hará. E ela faz isso com grande prazer, e não para corrigir a outra pessoa, não para ajudar a outra pessoa a reencontrar o melhor caminho. Esse é outro problema relacionado a Lashon Hará, que quase sempre quem faz não está preocupado em ajudar ninguém. Ele só não quer perder a oportunidade de contar uma história, né? Uma história que vai trazer, no mais das vezes, algum benefício a ele, ou pelo menos ele acredita que se beneficiará com a sua fofoca. 3. Meus amigos, cada um de nós ouve o que quer. Entendam que nós não fazemos isso, inclusive, propositalmente. Nós ouvimos o que nós queremos porque nós ouvimos com base no nosso sistema de referências. Referências filosóficas, referências culturais, referências éticas, né? Nós somos dotados de um conjunto de conhecimentos e sabedorias, mas evidentemente elas nunca são plenas. Então muitas vezes a informação, quando chega até nós, né, ela é distorcida pelo nosso próprio julgamento em função do nosso sistema de crenças. E isso pode nos afastar da verdade. Então, só isso deveria nos alertar para o fato de que nem tudo que entra pelo nosso ouvido é facilmente compreensível. E como ele não é compreensível, você faz um julgamento de valor e a partir desse julgamento você passa então a proferir as sandices, né? Você começa a dizer tudo aquilo que constitui esse universo da intriga, da maledicência. E é isso que Hafetz Haim e a sabedoria do povo judeu estão chamando a atenção de cada um de nós, para que nós evitemos essa conduta. Não existe mais, nos dias de hoje, a manifestação física de Tsarat, né? Ela não existe mais. E é importante dizer isso, sempre que eu falo sobre ela, eu lembro desse fato, porque a ignorância geral carimbou no vitiligo, né, a marca da lepra bíblica, e não pode haver erro maior. Vitiligo é uma doença que não tem qualquer conexão com Tsarat ou com a Torá, uma doença de outra ordem, de modo que é preciso sempre lembrar disso, porque as pessoas que são portadoras de vitiligo geralmente são vítimas de preconceito em razão dessa falta de entendimento a respeito da Torá. Mas se isso é verdade, também é preciso dizer que se a Tsarat não tem mais uma manifestação física, ela ainda existe no plano espiritual. Ou seja, tu vai ser punido. As consequências do mau uso da fala vão chegar na tua vida. Pode não ser através de marcas brancas no teu braço ou na tua perna, mas ela vai chegar. Não pense, né, que o mau uso desse dom divino não será punido. Portanto, proteja-se. Proteja-se com sabedoria. E não é à toa que o silêncio vale ouro para nós, o povo judeu, meus amigos. Shabbat Shalom.